começando a gravação. Estou aqui iniciando. Qualquer questão, os irmãos podem falar pelo chat e a gente vai acertando tudo direitinho. Mas hoje nós começamos esse nosso novo arco aqui, no nosso instituto, e nós vamos olhar para os evangelhos sinóticos. E esses evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles vão ser estudados mês a mês, começando agora com o evangelho de Mateus, com as duas aulas que nós teremos nessa semana e na próxima, e depois nós teremos a continuidade. O nosso irmão reverendo Daniel Simoncelos vai dar a aula da matéria do Evangelho de Marcos e o reverendo Felipe Menezes de Lucas. Então, hoje nós vamos começar com essa introdução ao Evangelho de Mateus. Veja, hoje nós vamos ter um momento inicial, que é um momento assim, bem de dar uma contextualização no livro, algumas discussões que por muitas vezes a gente não tem na igreja vão ser feitas aqui. Então, eu peço que os irmãos tenham bastante atenção. Nosso objetivo é a gente dar um curso desses três evangelhos, mas a gente precisa, e esse que é o ponto aqui principal, aprender a olhar os três como um todo, em algum momento, mas também as suas características muito próprias. E é por isso que a gente vai ter, na nossa aula essa noite, essa possibilidade de, por vezes, olhar eles como um todo e, por vezes, olhar bem focado aqui para o livro de Mateus. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer essa introdução, que é bem contextual, que nos faz olhar para o livro de Mateus, vamos dizer assim, em alguns detalhes que normalmente a gente não olha na igreja. E na próxima aula, né, essa primeira aula é uma introdução ao livro de Mateus, e o segundo a gente vai ter um panorama geral. Então, a gente vai passar olhando alguns textos, olhando de maneira mais específica, vamos dizer assim, o texto bíblico, ok? Então, essa provavelmente vai ser uma aula que a gente deve ter uma velocidade um pouco mais tranquila, né? Então, a gente não deve demorar muito nessa aula. Então, por isso eu peço aí a paciência de todos os irmãos neste processo, ok? Então, a gente vai começar a nossa aula de introdução ao livro de Mateus, e o livro base é esse livro que está aí do lado, Introdução ao Novo Testamento. O principal ator é o D.A. Carson, mas o Douglas Moo e o Leon Morris são dois colaboradores dessa obra. E aqui eu aproveito para falar para todo mundo que está me acompanhando, seja aqui na aula no Zoom presencial, seja aqueles que vão ver pelo YouTube, que o estímulo que eu tenho dado aos irmãos da minha igreja, que me procuram para poder se aprofundar, e também a outros irmãos que vêm com esse interesse de conhecer, é que eles tenham pelo menos uma obra de introdução ao Antigo e uma obra de introdução ao Novo Testamento, porque essas obras elas são muito preciosas no sentido de trazer algumas questões, trazer algumas discussões que, por vezes, nós não temos na igreja e que nos ajudam a olhar com mais tranquilidade para o texto bíblico, a aprender alguns detalhes melhor, e são, assim, muito pontuais, muito resumidas, e nos ajudam nesse processo aí de concatenação do livro. E os irmãos vão ver que não é simplesmente conhecimento por conhecimento. O meu esforço aqui nessa aula de contextualização é também mostrar como a gente entender o livro, a intenção autoral, tudo aquilo que está cercando, nos ajuda a aplicar melhor esse conhecimento das Sagradas Escrituras para aqueles nossos queridos que estão nos ouvindo. Então, é por isso que nessa aula de introdução, que é o livro de Mateus, bem contextual, nós veremos os seguintes assuntos gerais do texto na seguinte ordem. Então, a gente vai começar falando sobre o conteúdo, sobre uma divisão, né, do livro de Mateus, por assim dizer. Na sequência, a gente vai falar sobre a autoria, depois o lugar de origem, a data, os destinatários, os propósitos, a aceitação no cânon e a contribuição, vamos dizer assim, aquilo que o livro de Mateus ele tem de muito particular e único no todo das Sagradas Escrituras, ok? Então, essa vai ser a nossa caminhada aqui. Nosso início
é um início tratando sobre o conteúdo do livro de Mateus, e esse conteúdo, quando a gente observa, a gente vai ver três principais formas de dividir o livro de Mateus. As duas primeiras eu não vou dar muito foco, mas, porque eu creio que vai ficar claro aqui porque que elas não são tão digamos assim, tão aceitas de maneira geral, mas são formas possíveis. E a terceira forma a gente vai olhar com um pouquinho mais de cuidado, beleza? Então, a primeira forma de olhar e de dividir o conteúdo do livro de Mateus, muitas vezes é feita por alguns autores de maneira geográfica. Então, eles vão olhar para o livro de Mateus e vão falar bem assim, olha, o autor aqui, Mateus, né, o evangelista, o apóstolo, essa é uma outra discussão que a gente vai pincelar um pouquinho ali na frente, quando escreveu, ele quis mostrar essa estrutura geográfica, paralela àquilo que a gente vê, por exemplo, em Marcos, que é um pouco mais claro. E esse ponto, que começa ali na Galileia, depois vai para as regiões do norte, depois se direciona para Jerusalém, né, fundando o ministério de Cristo Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, sendo depois levado aos céus. Então, essa visão, ela acerta muito na questão cronológica do livro, que é importante da gente poder perceber e desenvolver, a gente precisa ter esse tino, precisa ter esse tato, mas ela é uma visão que erra e se esquece de olhar as características textuais que o Evangelho tem em si. Então, ele fica forçando o livro de Mateus a seguir uma estrutura que faz mais sentido em outros evangelhos, ok? Então, a segunda forma de dividir, também uma forma possível, mas uma forma mais improvável, é essa das três sessões cristológicas. Então, são três sessões que dividem o livro de Mateus, segundo alguns autores, que a primeira apresenta a pessoa de Cristo Jesus, o Messias, depois a proclamação de Jesus, o Messias, e terceiro, o sofrimento e a morte de ressurreição de Jesus Cristo, né? O Messias. Então, a forma bem focada aqui na figura de Cristo Jesus, mas ainda que tenha essa divisão, e que seja uma divisão possível, essa estrutura muito forte, muito grande, em grandes temas, ela possui algumas inconsistências, em qual sentido? Ela abarca muita coisa que, por vezes, são muito diferentes. Então, essa divisão que abarca coisas diferentes, por vezes, força um pouco para colocar coisas juntas e elas parecem que não estão tão juntas assim. Eles também dividem através de alguns instrumentos que a gente não vai entrar aqui, mas que são um pouco frágeis na hora de dividir o texto. Mas por que eu não estou colocando com muito foco? Porque a gente vai olhar para esse daqui e eu creio que eu vou mostrar para os irmãos que esses 5 discursos eles acabam fazendo um pouco mais de sentido, ok? Então, essa é a divisão adotada mais frequentemente pelos autores, divisão do livro em si, e essa divisão ela se baseia por alguns marcadores naturais do texto, como os irmãos podem ver, ok? Então, veja só, sempre que você vê essas estruturas, ainda que você não tenha acesso ao texto original, você vai ver claramente que tem coisas aqui que estão sendo repetidas pelo autor de tempos em tempos para poder mostrar para a gente que alguma coisa está acontecendo, que está mudando. Então, veja, se você olhar para Mateus 7, 28 e 29, ele vai começar dizendo: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas. Então, marcando o final de um discurso. Quando você olha, por exemplo, a Mateus 11, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções, mais um sinal de marcação de discurso de Cristo Jesus, que está terminando. Mateus 13, 53, tendo Jesus proferindo essas parábolas. Mateus 19, 1, concluindo Jesus essas palavras. Mateus 26, 1, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos. Então, veja que são marcadores naturais que o próprio autor está propondo. Ele está repetindo dessa maneira, não de forma ocasional, mas ele está repetindo tantas vezes para que a gente entenda que ele está sempre marcando alguma coisa, ok? Então, por isso que eu fiz questão de colocar os versículos aqui para os irmãos pegarem. Então, se a gente juntar esses marcadores naturais com aquilo que a gente pode considerar o prólogo e o epílogo, né,
o início e a conclusão, a gente vai ter aí uma divisão um pouco mais clara do texto, que vão ser 7 divisões, os 5 ali discursos, mais o início e o final do ensino como um todo, ok? Então, o prólogo, indo do capítulo de número 1 até o 2:23, vai tratar mais do nascimento do nosso Senhor Cristo Jesus. O Evangelho do Reino, ele vai ser tratado do capítulo 3 até o capítulo 7, verso de número 29, até o final do capítulo número 7. Isso aqui vai mostrar os passos iniciais e que são a base do ministério de Cristo Jesus. Não é à toa que a gente vai ter aqui o sermão do monte colocado aqui nesse momento. Então, na sequência, a gente vai ver o reino expandindo sobre a autoridade de Cristo Jesus, no capítulo de número 8 até o início do capítulo de número 11, que tratam de algum aspecto. Então, cada um desses momentos, eles vão mostrar, de alguma maneira, o reino e o seu rei, e assim como isso vai alcançar muitas pessoas, inclusive o próprio apóstolo, inclusive o próprio Mateus. A gente vai ver que isso é muito importante para o texto. Na sequência, a gente vai ver o ensino, a pregação do reino e a oposição. Então, esse momento aqui do meio é um momento onde começa o ensino, continua sendo pregado, mas a oposição começa a aparecer, começa a crescer, começa a ficar mais claro. Na sequência, a gente vai ver essa oposição aumentando, né? Mas, ao mesmo tempo, uma série de demonstrações da glória de Cristo Jesus, que podia ficar, vamos dizer assim, de alguma maneira não percebida pelos seus inimigos, mas os discípulos, eles vão perceber com mais clareza. Então, o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho que não frisa tanto, por exemplo, aquilo que os discípulos não perceberam. Outros evangelhos vão frisar com muito mais ênfase, né? Os discípulos não entendiam isso, então isso não tem muito no Evangelho de Mateus. Então, na sequência, a oposição e a escatologia, o triunfo da graça. Então, a gente tem aqui pregações importantes, como a pregação de Mateus 24, que mostra aquilo que os discípulos de Cristo Jesus, eles deveriam esperar, porque, afinal de contas, Cristo Jesus está preparando seus discípulos para aquilo que seria o último momento, que a gente vê a partir do capítulo de número 26, a paixão, né? Vamos dizer assim, o fascínio, o sofrimento, né, de Cristo Jesus, e a ressurreição de Cristo Jesus e o envio. Então, essa aqui é uma forma didática de dividir o texto. É importante que a gente consiga observar esses momentos no texto para que a gente possa ensiná-lo com mais facilidade. Só que uma coisa eu quero deixar claro para os irmãos. Isso aqui é uma afirmação aqui do próprio, que o próprio Carson pega de um outro autor, onde ele diz o seguinte: nenhum esboço consegue fazer justiça às numerosas mini-estruturas apresentadas pelo texto, ok? Então, por mais que a gente se esforce para poder dividir, entender a intenção autoral aqui na maneira como ele escreveu, a gente não pode também querer forçar, porque tem mini-estruturas presentes no texto, às vezes quiasmos, né? Onde começa com um assunto, vai terminar e a base tá no meio. Eu creio que o reverendo Daniel tem estudado bastante o livro de Marcos, vai falar bastante de quiasmos para vocês, mas a gente não pode forçar muito essas estruturas maiores, porque a gente acaba perdendo de vista aquelas que são as menores. Então, há uma regra de interpretação aí na Bíblia, que a gente não pode nem, vamos dizer assim, olhar a floresta como um todo e esquecer da árvore, e também a gente não pode olhar para a árvore e esquecer que ela está numa floresta. Então, a visão micro e a visão macro, elas precisam caminhar juntas, ok? Beleza? Então, a gente vai tratar agora da autoria. Eu quero começar frisando aqui um assunto com os irmãos. A autoria raramente é um tema levantado e tratado na igreja, na escola dominical, e tem-se razão de não fazer isso, porque a gente parte muito claro dos pressupostos bíblicos daqueles que são chamados e defendidos como os autores, tanto claramente pelas Sagradas Escrituras,
quanto pela tradição da igreja. Então, isso a gente não discute muito no ambiente da igreja, nem precisa discutir, mas a gente está aqui no ambiente que nosso objetivo é aprofundar. Então, eu quero deixar claro aqui para os irmãos esse tema, eu quero deixar claro que há questionamentos sobre a autoria de Mateus, mas eu quero também mostrar para os irmãos que esses questionamentos da autoria de Mateus, eles são feitos por pessoas que têm uma base na teologia liberal. Se você não tiver muito conhecimento daquilo que é teologia liberal, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, depois a gente pode falar um pouquinho, mas são pessoas que têm os seus argumentos baseados mais em suposições do que em evidências fortes, e quanto mais evidências têm aparecido, mais essas suposições elas têm caído por terra, e há muitos argumentos que provam a autoria de Mateus aqui, e a igreja sempre teve isso muito claro. Então, primeiro, a gente pode começar argumentando sobre a autoria, para falar que esse evangelho é um evangelho que foi escrito pelo apóstolo Mateus. Primeiro, que no segundo século, esse evangelho, e não apenas esse evangelho, mas a gente está falando aqui de Mateus, né, de maneira específica, ele já circulava claramente com o cabeçalho, e isso a gente tem documentado tranquilo. Então, no segundo século, ali a partir do ano de número 100, a gente tem muito clara a autoria já circulando no cabeçalho. Só que, além da dinâmica de aceitação natural dos textos bíblicos, quando eu falo dinâmica de aceitação natural dos textos bíblicos, eu estou me referindo ao fato de que a igreja ela não aceita, né, e essa é uma lógica bíblica, estudos ou escritos de qualquer pessoa, isso tem que estar muito bem fundamentado. Então, quando chega para a igreja sabe quem fez. E a igreja não deixa isso se perder. É isso que a gente tem observado ao longo da história. Então, a lógica bíblica é que a autoridade vinha de pessoas que haviam caminhado com Cristo Jesus, e isso precisava ser recebido com segurança pelas igrejas. Então, essa é a lógica bíblica e a aceitação natural das Escrituras. Mas nós também temos uma unanimidade de atribuição no segundo século, que é uma evidência, e as próprias evidências do segundo século, elas já corroboram para o fato que a autoria de Mateus já era reconhecida desde o início. Então, eu quero citar um trecho aí de Tertuliano, que viveu aí entre 160 e 220 aí depois de Cristo, esse homem muito bonito aí ao lado da imagem. Então, ele está dizendo o seguinte, que não deve ser reconhecida uma obra que não tenha cabeça erguida. O que ele está querendo dizer? Ele segue explicando. Aquela que não se dá provas de credibilidade a partir do título completo e da correta indicação do seu autor. Então, o que ele está mostrando? Que eles não aceitariam um evangelho que não tivesse provas, credibilidade e indicação do autor. Essa é a maneira como a igreja, ali, ó, no meio para o final do segundo século, já tinha isso muito claro. Agora, veja, não é só do meio para o final do segundo século, a gente só está citando aqui Tertuliano, porque ele deixa muito claro nessas discussões da Bíblia, quando de fato se fez ali o reconhecimento escrito, né, em alguns problemas, como, por exemplo, com o herege Marcião, que tentou tirar alguns livros do cânon, inclusive o Evangelho de Mateus, porque o Marcião detestava tudo aquilo que era judaizante, de alguma maneira, que lidava com a cultura judaica, ele detestava. Então, a gente vê que nesse momento a igreja já tinha muita clareza daquilo que eram as Sagradas Escrituras. Mas autores mais antigos, ainda como Papias, que foi alguém que nasceu em 70 depois de Cristo e morreu em 163, discípulo do próprio João, como a tradição nos conta, afirma que Mateus era o responsável por esse primeiro evangelho, e eu vou desconsiderar aqui as questões cronológicas, porque
há uma discussão de qual evangelho foi escrito primeiro e tudo mais, mas esse não é o nosso interesse aqui na nossa abertura, nossa introdução ao evangelho de Mateus, ok? Então, vale destacar apenas que este evangelho faz referência a Mateus, o publicano. Então, só esse evangelho, só o evangelho de Mateus, chama Mateus de Mateus. O restante todo chama Mateus de Levi. Todos os outros evangelhos chamam Mateus de Levi. E a gente sabe que é o mesmo personagem, pela mesma história ali que é contada. Em alguns, o nome é dado como Mateus, outros é dado como Levi. Da mesma maneira, veja, isso não é um problema ou qualquer outra coisa do tipo, porque a gente vê isso com Pedro, que era chamado de Simão, que era chamado de Cefas, né? Então, haviam algumas diferenças ali no nome, como eram postos, né? Como eram colocados. Então, é interessante que a gente observe isso. E também é interessante a gente olhar para o fato de que o Evangelho, esse é um argumento, vamos dizer assim, textual, que ainda não é tão forte, mas quando você parte do fato de que você já tem muitos argumentos fortes, esses menores fazem mais sentido. Então, Mateus, ele é um coletor de impostos, então era alguém que era subalterno à alfândega ali daquele tempo e que retinha os tributos, e ele faz muita diferença, isso faz muita diferença no texto, porque a gente tem muitas referências a operações financeiras que acontecem, ali no livro de Mateus vai falar, né? Nós temos uma fluência de um autor que escrevia tanto em aramaico quanto em grego, e isso vai fazer diferença na maneira como o evangelho também é escrito. Então, um desses textos a gente vai ler depois, então vou deixar ali para frente, ok? Para a gente poder se deter nele. Lembra que a gente vai ter, principalmente no próximo capítulo, na próxima aula, uma aula que a gente vai olhar para o texto toda hora, que a gente vai discutir algumas questões mais contextuais para poder preparar aí o nosso coração para estudar, ok? Então, lugar de origem. Lugar de origem é uma boa discussão de onde esse evangelho foi escrito, acho que é uma boa discussão para a gente. Por quê? Porque a gente tem uma defesa dos pais da igreja, de onde foi escrito esse evangelho, mas não tem uma certeza, e de maneira muito engraçada até alguns autores mais firmes, como o Carson, eles conseguem olhar para isso e falar bem assim, eu discordo dos pais da igreja aqui. Então, os pais da igreja, eles vão afirmar que esse evangelho foi primeiro escrito em aramaico, depois traduzido para o grego, e fora dessa discussão, isso é só uma evidência, por assim dizer, de que este livro ele foi escrito, ou que esse texto ele foi escrito na região da Palestina. Então, ali está marcado ali naquela região, sendo que alguns cravam até a própria região da Judéia ali. O próprio Jerônimo é quem vai falar isso, né? Um dos pais da igreja. E essa defesa, ela afirma, e ela coaduna, né, com o fato de que que esse texto, né, que esse evangelho tem algumas palavras aramaicas de difícil tradução. Veja, eu coloquei aqui o termo difícil tradução porque elas são traduzidas no contexto. Se você olhar só para as palavras, é praticamente impossível ali fazer algumas traduções. Então, são muito específicas. Nós temos uma grande aceitação dos costumes judaicos, nós temos um caráter bilíngue das formas textuais, quando o Antigo Testamento é citado. Então, por exemplo, só para a gente tentar entender aqui um pouquinho, esse caráter bilíngue é que a maneira como o texto ele é construído, quando ele é citado aqui, ele é pego lá do Antigo Testamento, ele faz sentido. Lembra que o pessoal recebeu esse texto aqui em grego. No grego, ele é escrito de uma maneira estranha, às vezes, para o grego, mas natural para o aramaico. Então, por isso que eu falei que é importante o autor falar essas duas línguas, né? Então, e ele tem expressões que são expressões mais tipicamente semíticas do que grega. Então, até algumas formas de construir, né? A gente costuma chamar isso de hebraísmos no texto grego. Então, algumas coisas que não fariam sentido, ou tanto sentido para o grego, mas para o judeu fazem muito sentido. Então, repetições de palavras que para o judeu, para o grego, ele não entendia por que aquelas palavras eram repetidas, mas para
para o hebraico mostrava ênfase. Então, tem vários exemplos que a gente pode dar aí, e a gente vai passar um pouquinho mais por eles na próxima semana. Outros estudiosos, e principalmente os estudiosos mais recentes, eles vão defender que esse livro ele foi escrito na Síria e não ali na região da Palestina, seja em Jerusalém ou em outra, ou na Judéia ou em outro local. E por que eles vão defender isso? Primeiro, porque alguns adotam uma data posterior a 70 depois de Cristo e nessa data aí teve a destruição ali do templo, então de Jerusalém, então não se defenderia naturalmente que foi escrito naquela região. Então, a maioria vai defender que não foi escrito nessa Palestina assolada aí de 70 depois de Cristo, mas e sim na cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia tinha uma grande população judaica, desde os tempos de Atos, né? A gente sabe disso ali, e o fato de que o Evangelho de Mateus ele foi muito atestado, ele foi muito escrito, foi muito citado pelo próprio Inácio, né, que é conhecido como bispo de Antioquia, logo no final do primeiro século. Então, essa proximidade, esse volume de citações de Mateus ali por Inácio, bispo de Antioquia, já no final do primeiro século, nos primeiros anos do segundo século, atestam aí ou apontam para essa possibilidade forte de ter sido escrito ali naquela própria região. Uma coisa que eu quero até deixar claro para os irmãos que estão acompanhando é que o Evangelho de Mateus ele é o evangelho preferido dos pais da igreja. Então, a gente é o que tem mais citação nos pais da igreja, mais volume de texto sendo repetido. Então, a gente vai ver que isso influencia ali nos propósitos e tudo mais do texto. Então, isso daí acaba a gente deixando difícil pegar esse volume de citações ali em Antioquia e falar que é porque foi escrito ali. Então, o próprio Carson vai falar que não é possível a gente ter certeza quanto à procedência geográfica desse evangelho, e ele acha que a Síria é a mais provável, mas sendo a Síria, sendo a Palestina, isso não vai influenciar grandemente no texto. Vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais do contexto. Eu sempre tendo a confiar mais nos pais da igreja pelo fator proximidade, né? Mas aqui se levantam bons argumentos ainda para aqueles que falam de maneira mais tradicional, ok? Deixa eu só terminar de aceitar as pessoas que estão tentando entrar, mas vamos continuar, ok? Quanto à data, a data de escrita desse evangelho. Então, pelo fato de Inácio ter feito citações de Mateus já no final ali do primeiro século, início do segundo século, isso impede até os autores mais liberais, aqueles que têm menos apreço pelas Sagradas Escrituras, que destroem um pouco mais, que destroem bastante, né, a visão da Bíblia como inspirada e tudo mais, isso impede que eles joguem muito lá para frente, porque é impossível que seja pelo volume de citações que a gente já tem no final do primeiro século. Então, é impossível você falar de depois de algo escrito no segundo século, é impossível você falar de algo, por exemplo, que seja ali muito depois dos anos 80, mas essa data do final do primeiro século é uma data que não compactua, que não tem bons argumentos para isso. É muito muito mais provável pelos argumentos, e na nossa posição é certo, que é uma data escrita antes aí de 70, né? Antes da destruição do templo do templo e da região ali da Palestina, ok? Então, a autoria de Mateus, ela torna uma data antes de 70 muito mais plausível. E aqui eu já estou partindo do pressuposto que foi Mateus que escreveu. E se foi Mateus que escreveu, essa data ali antes de 70 é muito mais plausível, porque João é quem vai escrever no final ali do primeiro século, mas todas as evidências corroboram que João foi o último, de fato, a morrer, era o mais novo
dos apóstolos, aquele que era tratado pelo próprio Cristo Jesus como um adolescente, né, por vezes, não um homem feito, né? Então, a gente tem muitas evidências de que João era muito novo, e é por isso que ele também é aquele que escreve as últimas coisas da Bíblia. Então, isso é importante a gente destacar. Então, se a gente depende que é Mateus, uma data antes de 70 é muito mais plausível. Querer forçar o final do primeiro século não faz sentido. Mas tem outras evidências que a gente pode aqui destacar. Por exemplo, os pais da igreja são unânimes. Aqueles que estavam mais próximos do texto ali, mais próximo não falo 200 simplesmente, 300 anos, e esses do final também, mas aqueles que estão ali 100 anos depois e que tiveram acesso a materiais escritos naquela época, eles aprovam ali de maneira unânime uma data anterior a 70 depois de Cristo. Então, bem antes ali da destruição de Jerusalém e da Palestina. Algumas declarações de Jesus que foram registradas no Evangelho nos ajudam a tentar argumentar, tentar entender isso daqui. E veja, isso aqui não são argumentos finais, mas eu gostaria de ler com os irmãos, pelo menos Mateus capítulo de número 17, eu vou abrir aqui, e aí os irmãos podem acompanhar. Se você quiser ir ler na sua própria Bíblia, entre aí, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 17, a partir do verso de número 24 até o verso de número 27. Diz assim: tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam o imposto. Então, lembra, olha que interessante, um coletor de impostos falando sobre a cobrança de imposto. Das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que lhe fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Então, aqui nós vemos um texto que fala, além da cobrança de impostos, que narra ali algo que está acontecendo numa região, em um imposto judeu que é cobrado no templo judeu, e não naquilo que vai acontecer depois da destruição de Jerusalém, que o imposto ele vai passar a ser cobrado no templo de Júpiter ou nos templos pagãos, como a gente tem destacado. Então, por que isso faz diferença? Porque no texto não tem evidência, não tem nenhuma fala do autor, não tem nada que mostre, sendo ele, veja, ele está escrevendo para um público, que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, para um público majoritariamente de pessoas judaicas ou que eram influenciadas, pelo menos, pelo judaísmo, e não tem nenhum tipo de nota sobre essa destruição, não tem nenhum tipo de referência ou nada que mostre. Por exemplo, se a gente for lá para os textos que falam, que profetizam, né, a destruição do templo, a gente não tem referência nenhuma. Então, se já tivesse acontecido, eles, sem dúvida, afirmariam, né, por assim dizer, que aquilo que Cristo Jesus falou já havia se cumprido. Então, veja como essa lógica de que foi escrito antes, querendo ali de alguma maneira mostrar, ou depois, querendo de alguma maneira mostrar que não faz sentido, que a profecia foi escrita depois, então não parecem coadunar mesmo com a realidade. Então, a data anterior a 70 depois de Cristo explica algumas interdependências dos evangelhos com os escritos do apóstolo Paulo. Então, por exemplo, aqui mesmo em Pedro, nós temos vários e vários textos, aqui em Mateus, nós temos vários e vários textos que têm uma consonância muito grande com aquilo que Paulo dizia nos evangelhos, no sentido que parecem mostrar para nós que
que um tinha acesso ao outro de alguma maneira ali direto, que eles foram escritos no momento próximo ali. Então, não adianta a gente tentar forçar, jogar esse texto lá para o final e falar que ele leu Paulo por causa disso. Não, parece muito mais provável que eles estejam ali em algum tipo de contato no mesmo momento. Então, é provável que a data de escrito seja aí entre 60 e 70 depois de Cristo, sendo que alguns autores vão afirmar aí o ano de 63, vão tentar cravar aí a data, mas não é algo muito fácil de cravar, não. Mas esse período é um período provável para aquilo que foi escrito, beleza? Então, quanto aos destinatários, isso aqui é uma discussão que não é uma discussão complicada, principalmente aqui no livro de Mateus, né, nesse evangelho, porque aquilo que é mais claro é que Mateus tenha escrito para um público principalmente de população judaica. Não quer dizer que ele escreveu, não escreveu para gentios, não, isso não quer dizer. Ele pode ter escrito para um grupo misto, mas ele escreve claramente para pessoas que tinham compreensão das pressuposições dos judeus. Ele escreve para pessoas que tinham claramente uma compreensão daquilo que estava acontecendo lá desde o Antigo Testamento, dos costumes judaicos. Então, isso não quer mostrar para a gente necessariamente que ele escreveu na Judéia ou na Palestina, mas que ele está escrevendo para um público que tinha essas características. E, por exemplo, a Antioquia da Síria é um lugar que vai mostrar, né, alguma dessas características também para a gente. Mas veja, isso eu quero que a gente entenda quando a gente está estudando as Sagradas Escrituras. A gente não pode perder de vista que o autor bíblico escreveu não simplesmente algo que ia chegar para nós. Ele não escreveu pensando em cristãos para 2000 anos, ele escreveu para a sua realidade. Ele escreveu para a sua congregação, por assim dizer, para as pessoas que queriam ler na sua época. Então, o que ele escreveu para atender às necessidades de cristãos que precisavam compreender essa relação da Bíblia com os costumes de Cristo Jesus, daquilo que havia acontecido depois do Messias, com os costumes judeus, com o texto do Antigo Testamento, e independente se foi ali na Palestina, se foi na Síria ou em outro lugar. Mas é claro que onde ele escreveu para um público que tinha essas características, ok? Então isso precisa estar certo para a gente também. Quanto ao propósito, e aqui a gente vai começando a arrumar para pontos que vão facilitar a nossa aplicação, e a gente vai conversar sobre isso mais diretamente daqui a pouco, ok? Então, primeiro, todas as tentativas de Mateus da gente falar sobre o propósito deste livro, elas são inferências que nós fazemos do texto. Você fala, por quê, pastor? Porque Mateus ele não diz qual que é o propósito dele. Então, a gente vai ter outros evangelhos que vão falar assim, olha, eu escrevi para você, Teófilo, com o objetivo de te nutrir nas verdades, para que você possa conhecer o evangelho. Então, lá a gente tem propósito definido. A gente tem, por exemplo, nas cartas de Paulo, muitas vezes os propósitos daquilo que ele estava escrevendo. Estou escrevendo por causa disso. Ou, por exemplo, Judas, né, quando ele escreve e deixa claro, olha, eu queria escrever a vocês sobre as questões da nossa fé, da salvação e tudo mais, mas eu tive que falar sobre os falsos mestres, porque eles estão levantando entre vocês. Então, isso são propósitos claros. A gente não tem propósitos claros no livro de Mateus. São inferências do texto. Agora, veja, o fato de a gente não ter propósitos escritos não quer dizer que a gente não possa buscar entender quais são esses propósitos. E ainda que o desafio aqui seja grande, porque a clareza de que a construção do texto visava contar o ministério de Jesus, mas, ao mesmo tempo, tratar de questões do próprio ministério do apóstolo, são coisas que a gente não conhece, a gente não conhece totalmente aquilo que estava acontecendo na época e o porquê que Mateus escreveu. Ele não disse para a gente, mas a gente pode olhar para o texto e tirar algumas conclusões que são conclusões totalmente plausíveis, né, à luz do texto. Então, primeiro,
Mateus ele cita muitas vezes o Antigo Testamento, muitas vezes. Então, e por isso afirma-se que ele tinha o propósito de ensinar os cristãos do seu tempo a ler as Escrituras e entendê-las apropriadamente. Então, aquele movimento que a gente vê em Atos, né? Falar lá desde o Antigo Testamento como tudo aquilo tem a ver com Cristo Jesus. Então, provavelmente, Mateus está ensinando pessoas do seu tempo a entenderem as Escrituras, que naquele tempo eram as Escrituras do Antigo Testamento, e as cartas que estavam chegando, os evangelhos que estavam chegando, tudo aquilo que estava sendo formado naquela época. Então, lembra, eles não tinham o cânon fechado na época que o evangelista Mateus estava escrevendo. Ainda não tinha nem aqueles últimos, como o Apocalipse e tudo mais. Então, independente da data que a gente tem de cravar, eles estavam aprendendo a olhar sobre os ensinos de Cristo Jesus e os textos apostólicos que eram recebidos e olhar para as escrituras do Antigo Testamento e lê-las apropriadamente. Então, provavelmente a gente está falando aqui de um objetivo de Mateus. Outros vão afirmar que o objetivo era evangelizar judeus, combater a heresia, seja a antinomista, né, aquela que é a heresia daqueles que não querem seguir a lei, ou então catequizar novos convertidos. Então, a gente está falando de suposições. Mas o Carson ele vai olhar para o texto e para os temas e vai trazer algumas boas suposições daquilo que Mateus visava demonstrar. E, primeiro, como ele está falando aqui de propósito, ele está querendo mostrar que um dos propósitos de Mateus é demonstrar que Jesus é o Messias prometido, esperado lá desde o Antigo Testamento. Então, eu creio que não dá muito para discordar disso pela forma como Mateus é escrito e é construído, ok? Na sequência, ele vai falar do pecado dos judeus e principalmente dos líderes. Então, o objetivo aqui é fazer, sim, uma crítica à maneira como as coisas aconteciam e eram levadas ali por boa parte dos judeus. Ele também fala bastante do reino escatológico prometido que despontou com a obra de Cristo. Então, uma escatologia que não simplesmente fazia sentido ali para aquilo que era o final do texto, ou para aquilo que era a volta de Cristo Jesus, a volta do Messias, mas algo que já começa com a primeira vinda de Cristo Jesus. Então, ele trata o reino ali como sendo inaugurado por Cristo Jesus, não algo que é simplesmente futuro. Aquilo que a gente costuma chamar, né, de já e ainda não, né? Coisas que a gente já recebe agora, mas que por vezes ainda não são finais. O reinado messiânico continua havendo no mundo à medida que os crentes, tanto judeus como gentios, se submetem à autoridade de Cristo Jesus. Então, isso aqui ele está fazendo uma referência não dita à lei de Deus, ou seja, como Deus ele dá a sua lei, como a lei ela veio para ser cumprida por Cristo Jesus e não condenada, ok? Então não desfeita. Na sequência, o reino não é simplesmente uma promessa do Antigo Testamento, mas uma demonstração de que ele surgirá. Então, ele vai tratar o reino aqui não simplesmente como algo que foi prometido lá no passado, mas como algo que, de fato, já está claro que vai acontecer, que já está se desenvolvendo e que vai chegar na sua forma final. E aqui traz algumas aplicações para a gente. Eu acho interessante a gente poder destacar isso daqui. Primeiro, por mais desafiador que seja entender o propósito do autor, quando a gente entende um pouquinho desse propósito, a gente vislumbra um pouquinho, a gente tem algumas possibilidades de usar esse texto melhor. Então, por exemplo, quando a gente está falando do propósito, que a gente pode buscar entender lá do passado, a gente pode olhar para esse texto e pensar, será esse o texto que eu posso utilizar na minha igreja para poder usar os mesmos propósitos que o autor tinha lá no passado? Se a gente entender os propósitos do autor, a gente está usando um texto que foi escrito com aqueles propósitos e que vai nos ajudar a tratar e a lidar com algumas situações. Então, por exemplo, o livro de Mateus ele é um excelente instrumento de evangelismo e de discipulado para lugares, para realidades onde o legalismo ele é muito forte. Então,
no meio católico, mais tradicional, no neopentecostalismo, então, onde se tem muitas regras e costumes e querem atrelar isso daí à questão, à prática da fé, ou com os adventistas ou coisas assim do tipo. Então, o livro de Mateus ele é um ótimo instrumento porque ele lida muito bem com a lei. Então, ele coloca a lei no seu lugar. Então, ele nem cancela a lei e nem coloca a lei acima da graça e do evangelho. Ele coloca a lei direitinho onde tem que ficar. Então, se você entendeu esse propósito em Mateus, você fala, ó, a hora que você precisar de algo assim, está na mão. Por quê? Porque você entendeu o que ele queria fazer. E agora você tem um material exato para poder fazer isso. Por exemplo, o livro de Mateus ele é ideal para a gente aprofundar a visão do cristão sobre o reino de Cristo. Então, se algum cristão tem uma mente um pouco fechada para aquilo que é a obra total de Cristo Jesus, para o reino de Cristo Jesus, o livro de Mateus ele fala muito disso. O livro de Mateus é excelente para poder falar de discipulado. Então, a gente vai ver muitos textos que vão permitir a gente fazer isso. O livro de Mateus ele é ótimo para poder falar sobre a compreensão melhor do Antigo Testamento. Se você está numa igreja que tem a ideia, fala assim, pastor, quero ouvir falar sobre Jesus, e não vem com esse negócio do Antigo Testamento, não, porque isso aí é Velho Testamento, as pessoas devem falar, é velho, ficou para trás, não tem mais nada para a gente. Você está numa igreja que tem essa característica, por vezes, o livro de Mateus, às vezes você vai pegar o Antigo Testamento e vai tentar usar, e as pessoas já não vão conseguir fazer essa transição muito boa. Então, o livro de Mateus ele é excelente para poder mostrar como é que as coisas não podem ser assim. Então, percebe que entender o propósito é algo que ajuda bastante a gente a aplicar, a utilizar o livro. Na sequência aqui, o assunto que a gente vai poder simplesmente passar, porque falar sobre o cânon, a gente já entende que o cânon está fechado, mas a gente entende que teve um processo de aceitação no cânon daquilo que são os livros que hoje estão aqui. Então, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele foi universalmente recebido. Não tem discussões sobre o livro de Mateus ele ser algo sobre ele ser desprezado. O único momento da história que ele foi contestado foi pelo Marcião, né, que foi aquele herege, que a gente já falou ali rapidinho, que não era afeito a temas judaizantes, então ele desprezou o livro de Mateus, mas não teve nenhuma outra discussão de alguém que pode ser levado a sério na história, de que retirava o livro de Mateus do cânon, contestava ou qualquer coisa do tipo, ok? Então, assim, é um livro que não causou divisões, então é um livro muito fácil de a gente falar sobre a aceitação dele no cânon, não tem grandes discussões aqui, beleza? Então, contribuições de Mateus, e aqui a gente entra na nossa última parte da nossa aula, e eu quero que os irmãos se atentem bastante para aquilo que a gente vai falar agora, porque essas contribuições, elas encerram o nosso estudo de hoje com chave de ouro, e vamos dizer assim, fecham com chave de ouro e abrem com chave de ouro a nossa próxima aula. Então, se você pescar bem essas contribuições, você vai estar bem preparado para aquilo que a gente vai conversar na próxima semana. Então, primeiro, a contribuição de Mateus, ela precisa ser avaliada à luz dos demais evangelhos sinóticos. Então, o Carson dá um exemplo aqui que é bem interessante. Imagina, se hoje o evangelho de Mateus desaparecesse de todo o mundo e as pessoas esquecessem do Evangelho de Mateus. Acabou, sumiu o texto de Mateus. A gente vai ter muitas coisas que aconteceram, que foram relatadas no Evangelho de Mateus, em outros livros, nos sinóticos, como, por exemplo, Marcos, como são Marcos e Lucas, né? Os outros textos que precisam ser vistos juntos com o texto de Mateus. Mas os evangelhos sinóticos, quando eles são tratados juntos, eles nos dão uma contribuição insubstituível da obra de Cristo Jesus. Então, eles se somam muito bem, então a gente não pode desprezar essa contribuição que eles dão em conjunto. Então, estou falando isso para diminuir esses evangelhos, mas para mostrar que eles, quando são vistos juntos, a gente tem uma soma muito boa.
daquilo que é narrado sobre o ministério de Cristo Jesus. Mas os sinóticos, apesar de ser vistos juntos e de serem ali um testemunho basilar, né, do Cristo Jesus, nós temos que olhar cada um desses evangelhos nas suas contribuições muito particulares. A gente não pode, vamos dizer assim, então se eles precisam ser vistos juntos, vamos só somar aqui e vamos esquecer que cada um deles tem as suas próprias contribuições, as suas próprias nuances que precisam ser percebidas e as suas contribuições. Então, o livro de Mateus, ele contribui de maneira muito específica nos 6 pontos que a gente vai ver aqui. Então, veja só, isso aqui são características muito fortes desse evangelho. Então, Mateus, ele preserva nos seus discursos grandes blocos de ensino de Jesus. Então, veja o exemplo ali que a gente fez, a divisão dos textos. Então, veja que a gente tem ali Sermão do Monte, Sermão Escatológico, a gente tem blocos de ensino, as parábolas somadas ali. Então, a gente tem blocos de ensinos muito grandes e muito claros no Evangelho de Mateus. Então, esses ensinos em blocos, que são fáceis da gente reconhecer, tornam esse evangelho muito citado, muito claro de ser percebido, e a igreja primitiva sempre lidou com esse evangelho de forma, vamos dizer assim, de forma muito querida, né? Foi o evangelho mais querido pela igreja primitiva, né? E provavelmente por quase todos os séculos que a gente teve aí, porque quase sempre, sem perceber, a gente está se reportando a Mateus por causa desses blocos ali de ensinos. Mateus, ele também completa os outros evangelhos no nascimento de Cristo Jesus, na concepção virginal, né, do nosso Senhor, porque ele apresenta uma perspectiva totalmente distinta dos outros, é a perspectiva de José. Então, é lógico que a gente tem ali a passagem dos magos vindo do Oriente, mas a grande perspectiva, o grande observador ali do nascimento de Cristo Jesus, nos primeiros capítulos, é José, na perspectiva ali de Mateus. Mais uma ênfase ali da característica judaizante, né, de alguém que poderia dar testemunho. É esse o José que conta, né? A ótica de Maria, que a gente vê em outros, não é a ótica de alguém que daria testemunho para o judeu, deveria ser um homem formado para poder dar testemunho. Então, essa é uma característica do Evangelho. Só pelo grande número de citações que a gente tem no Antigo Testamento e pela sua formulação, né, de cumprimento, essa formulação de cumprimento é aquela formulação de assim, ó, isso foi dito para que se cumprisse tal coisa, tal, lá do Antigo Testamento. Então, essa formulação mostra que que Mateus ele faz um uso rico e um uso complexo do Antigo Testamento. Então, ele é um excelente texto aí para poder lidar. Ele traz contribuições muito únicas no que tange a este tema, essa complexidade. Ok? E quarto aqui, Mateus também dá um tratamento especial e sugestivo à lei, que não é abandonar a lei e nem colocar a lei, vamos dizer assim, como a salvadora. E é muito interessante porque o Evangelho de Mateus ele vai fazer isso de maneira muito particular, simplesmente dizendo que Cristo Jesus não veio para cancelar a lei, mas veio para cumprir. Então, essa lei é uma lei que tem uma função teológica e profética. A lei ela existe com um objetivo. A lei ela existe para que algo seja proclamado, para que algo seja evidenciado. Então, a lei tem um propósito definido. Então, o livro de Mateus ele vai trazer isso com muita clareza. O livro de Mateus também vai contribuir, não apenas olhando para trás, para o Antigo Testamento, né, como a gente tem falado aqui, mas também quando se olha para frente, para aquilo que a igreja teria, para as discussões. Então, por exemplo, os debates posteriores da relação de Israel com a igreja, que começam ali de maneira muito clara em Atos 15, né? Mas vão durar até hoje. A gente vê essa discussão acontecendo da relação de Israel com a igreja, com o dispensacionalismo, outras coisas assim do tipo.
o livro de Mateus traz contribuições, né, o Evangelho de Mateus traz contribuições muito únicas. E, por fim, ponto aqui antes da gente encerrar a nossa aula, Mateus ele pinta um retrato de Cristo Jesus com nuances muito exclusivas. Veja, a gente não pode exagerar na ideia de que cada um dos evangelhos vai falar simplesmente de um título de Jesus, mas é muito belo a gente perceber que cada um dos evangelhos eles vão mostrar algumas características muito claras de Cristo Jesus e que vão, por mais que mostrar várias e várias facetas de quem Cristo Jesus é, mas vão dar ênfase a uma. E aqui, a que brilha especialmente é que Jesus Cristo, ele é o filho de Davi, aguardado, esperado, aquele que foi prometido lá desde o Antigo Testamento, aquele que viria para reinar, e o livro de Mateus, ele mostra isso para a gente com muita clareza. Ok? Então, com isso daqui, nós terminamos esse nosso primeiro momento. Nós vamos ter uma próxima aula falando de maneira mais específica do texto de Mateus, e que, se Deus quiser, será na semana que vem. Eu aguardo os irmãos para que a gente possa ter esse momento lá também, ok? Então, eu vou interromper o